Mas você deve se lembrar que já vimos uma pequena biografia de Duryodhana, uma pequena biografia de Dronacharya, de Drishtadyumna, vimos uma pequena biografia de Yuyudhana, Virata, Drupad, Cekitana, Kashiraj, Purudit, Kuntiboja, Sobhadra, que é Sobhadra é Abhimanyu, filho de Subhadra. Dropadeia, quem seria Dropadeia? Dropadeia são os 5 filhos que Drupadi teve com os 5 Pandavas. Pratibindya, Sutasoma, Shutakarma, Shatanika, Shuta e Shutasena. Então, com certeza eu me lembro de ter lido. Agora ele vai começar a mencionar. Ah, tá. Os grandes guerreiros no exército dos Kauravas. Bhishma, Karna, Kripacharya, Ashwatthama, Vikarna, Bhurishrava e Jayadratha. Eu não, acho que é isso mesmo, ele está no verso 11. Porque no verso 10, ele fala: Aparyaptam tadasmakam balam bhishma birakshitam paryaptam tuidam etesham balam bhima birakshitam. Então, ele está falando que nossas forças, ainda que protegidas por Bhishma, não são suficientes. Por outro lado, o exército dos Pandavas, sob a cuidadosa proteção de Bhima, é competente por inteiro. Eu acho que eu posso voltar a ler aqui com vocês, a partir desse 10º verso. Ah, e quem está falando é. Peraí. Ah, quem está falando, acho que é Duryodhana, né, Gora? O Gora que é o nosso consultor histórico sempre. Sim, Prabhu. Quem está falando é Duryodhana. Então, aqui Duryodhana, ele demonstra ele reconhece um ponto fraco, né? Porque ele está dizendo que o exército dos Pandavas é mais poderoso. Aí agora eu vou ler para vocês, primeiro, o que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur diz. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, né, só para a gente ter isso claro no estudo, ele na tradição Gaudiya Vaishnava, na tradição de Gauranga Mahaprabhu, ele é super importante, assim como mais tarde Srila Bhaktivinoda Thakur é super importante, né? Que assim, acho que há 2 dias ou 3 a gente celebrou o advento de Srila Bhaktivinoda Thakur, não foi? Então eu me lembro que a gente falou sobre isso, que Srila Bhaktivinoda Thakur, ele representa no século XIX, um fluxo de convergência, que dá nele, e a partir dele, ele faz toda uma revigoração da proposta, da missão de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, antes de Srila Bhaktivinoda Thakur fazer isso, no fim do século XIX, vamos dizer assim, antes dele, o outro grande santo Vaishnava que fez isso, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, né? Então, se a gente começa a pesquisar a obra e a contribuição de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, a gente descobre que Srila Vaishnava Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, ele escreveu comentários sobre praticamente todos os textos sagrados de Srila Rupa Goswami, e também sobre a própria Bhagavad Gita, né? Então, uma característica da Bhagavad Gita disponibilizada pelo nosso Gurudeva Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, e também, logicamente,
por Srila Bhaktivinoda Thakur e Srila Vijnanath Chakravarti Thakur é que como se diz, pelo poder transcendental da genialidade de Gauranga Mahaprabhu, o que a gente aprende com esses comentadores, a gente não tem como aprender em outras publicações, né? Então a gente pode se considerar bastante afortunado com isso, né? Porque, por exemplo, aqui Srila Vijnanath Chakravarti Thakur ele vai situar essa fala de Duryodhana, né, que vocês todos devem saber nesse período histórico, ele é o arqui-inimigo dos Pandavas, né? Então, ele diz aqui, neste shloka, o termo aparyaptam quer dizer incompetente ou insuficiente. Ou seja, os Kauravas, além de incompetentes, não têm força suficiente para enfrentar os Pandavas. Bhishma Birakshitam significa, embora nosso exército esteja bem protegido pelo patriarca Bhishma, o qual é dotado de inteligência assaz refinada e perícia tanto em ciência das armas quanto em conhecimento do Shastra, a capacidade dessa força é mesmo assim insuficiente porque Bhishma favorece ambos os lados, né? Então, se a gente estuda Mahabharata e a própria Gita, a gente descobre que Bhishma ele estava tendo a experiência de ser puxado por um braço pelos Pandavas e pelo outro braço pelos Kauravas. Mas claro que ele tem uma predileção pelos Pandavas, né? Porque os Pandavas eles são simplesmente muito queridos de Krishna, né? Então, é até difícil a gente, pelo que eu me lembre, nos próximos comentários, os nossos mestres vão explicar um pouco sobre essa situação de Bhishma, né? Por que ele acaba lutando no exército que é o exército inimigo dos Pandavas? Então, Paryaptam Bhima Birakshitam quer dizer, mais o exército dos Pandavas, apesar de protegido por Bhima, o qual é menos perito nas duas áreas, ou seja, Bhima, ele é aquele irmão super fortão, né, entre os 5 Pandavas, mas mesmo assim, o que ele conseguiu acumular até o momento da guerra não se compara nem do ponto de vista da ciência das armas, ciência bélica, muito menos conhecimento do Shastra, né? Então, como indicam essas afirmações de Duryodhana, ele está atormentado por um receio profundo. Então, esse é o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Agora, o nosso Gurudeva, ele comenta que o patriarca Bhishma é um herói sem paralelo. Seu pai conferiu-lhe uma dádiva pela qual ele poderia morrer no momento de sua própria escolha, em razão do que é inconquistável. Apesar de estar lutando do lado de Duryodhana, Bhishma tem todo o afeto pelos Pandavas e não quer vê-los mortos. O exército por ele liderado não logrará lutar com maestria na batalha por causa de sua preocupação com o bem-estar de ambos os lados. Então, só a energia mental de Bhishma Dev durante a guerra já vamos botar, 60% de muito problema para os inimigos dos Pandavas, né? Além do mais, Bhishma não conseguiria lançar mão de sua habilidade plena para lutar contra os Pandavas. Logo, o exército encabeçado por ele é descrito como aparyapta, incompetente ou insuficiente. De outro lado, Bhima, que não é um herói do mesmo quilate de Bhishma,
fará uso de toda a sua habilidade na conquista da vitória para o seu lado. De tal modo, o exército sob sua liderança é descrito como pariapta, competente ou suficiente. Então, resumo da história é que quando a gente estuda a tradição Gaudiya Vaishnava, a gente, a gente estuda, a gente estuda é, é, da mesma maneira que a gente estuda Shastra Gyan, o conhecimento dos textos sagrados, a gente precisa também estudar o exemplo da vida desses vamos dizer assim, dessas almas muito afortunadas, né? Que, por exemplo, os Pandavas, eles brincam com Krishna desde que Krishna é pequeno, né? Bhima é um dos 5 Pandavas, né? Você tem Arjuna, Bhima, Nakula, Sahadeva e o grande Yudhishthira, é o gorduchinho. Bhima é o fortão, o gordinho é ótimo. Então, esse é Bhima. E aí, nos próximos versos, o comentário é breve, eu vou ler aqui para vocês. Ayaneshu chasarveshu yatabagam avaisitaha bhishman eva birakshantu bhavanta sarva evahi. Portanto, todos vocês precisam permanecer nas posições estratégicas designadas para cada um de vocês nos pontos de acesso e, de todos os modos, dar cobertura ao patriarca Bhishma. Então, uma nova fala de Duryodhana demonstrando o ranço como se diz, de insegurança que ele está sentindo, né? Aí, o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Duryodhana está dizendo: portanto, todos vocês, Drona, Dronacharya, um guerreiro muito poderoso, e os demais, precisam tomar cuidado. É apenas com esse fim que ele lhes diz: dividam-se entre todos os acessos às falanges e não abandonem os postos que lhes foram designados no plano de batalha. Dessa maneira, Bhishma não será morto por trás enquanto estiver combatendo o inimigo. Isso porque, no momento, a força de Bhishma é a nossa própria vida. Então, assim, analisando o discurso de Duryodhana, a gente percebe a insegurança que um guerreiro não deve ter, né? Uma das qualidades de um kshatriya, ele não titubeia, assim, como nessa fala aqui de... Aí agora volta o narrador. Quem que é o narrador? O famoso narrador, quem é? Atenção, Goravanid. Sanjaya. Sanjaya, isso. Então, você sempre se lembre que você está lendo a Gita, então, qual é o quadro? Qual é a cena? Um dos aspectos da cena da Gita é Dhritarashtra Maharaj, o rei cego, ao lado de seu secretário Sanjaya, e Sanjaya, com o poder que ele recebe de seu mestre espiritual, tem acesso visual a tudo que está acontecendo no campo de batalha, ele vai narrando cada detalhe. Então, aqui, esse verso, Tasya Sanjanayan Harsham Puru Vrida Pitamaha Simhanadam Vinadyochai Shankam Dadmo Pratapavan. Então, o patriarca Bhishma, o valente sênior da dinastia Kuru, soou seu buzo bem alto, produzindo um som semelhante ao rugido de um leão, e deleitou assim o coração de Duryodhana. Então, isso é uma prática, né? A gente, por exemplo, sobretudo no Mahabharata, a gente descobre algumas características da guerra na tradição védica, na história da tradição védica, né? Uma característica é que todos eles têm uns búzios muito especiais, que cada búzio tem um nomezinho, tem uma história, né? Outra característica das guerras védicas, as guerras védicas acontecem em regiões específicas para a guerra, para que assim não haja
como se diz, sacrifício de pessoas inocentes, crianças, idosos, mulheres, sacerdotes, né? Você não vai ver sacerdotes, os sacerdotes e as sacerdotisas, os sacerdotes e sacerdotisas não participaram da Guerra de Cruzeiro, né? E nenhuma, nenhuma região urbana foi atingida, né? Então isso é guerra. O que acontece no mundo contemporâneo se chama chacina, né? Porque eles entram, eles lançam bombas e tudo mais nas cidades onde moram pessoas inocentes, né? Então isso é muito importante da gente ter claro sobre a tradição védica, né? E tem o detalhe também que eu acho muito interessante, Prabhu, Sim, quando chega às 6 da tarde, eu acho que o sol está se pondo, para tudo até isso o nascer do sol do dia seguinte. é verdade também. Isso está narrado no Mahabharata. Eles podem se digladiar durante o período do sol. O sol se põe, eles voltam para os seus acampamentos e muitas vezes eles se encontram. O guerreiro do exército X se encontra com o guerreiro do exército Y, convida para jogar dardo e outras coisas de guerreiros, né? É, é muito Então, interessante. assim, o respeito, né? O respeito que a tradição védica ensina, né? O respeito que o guerreiro tem pela população que ele protege. Né? Por isso que a Guerra de Kurukshetra tem vários níveis de importância, né? A Guerra de Kurukshetra acontece porque Duryodhana, apoiado pelo seu pai cego, ele estava querendo, na verdade, explorar o povo, né? E ele estava querendo conduzir a administração de todos os reinos que na época havia em Bharata Baixa, mas sem o benefício do povo, sem a proteção dos idosos, das mulheres, das crianças, dos sacerdotes, né? Então, é muito interessante, né? E depois ele fala, Tata Shankas Chaberyas Cha Panavanaka Gomuka Sahasaiva Sahasaiva Vyahanyanta Sashabdas Tumulobhavat. Em seguida, búzios, timbales, pequenos tambores, midangas, clarins, trombetas e diversos outros instrumentos foram soados súbita e simultaneamente, gerando um som amedrontador e tumultuoso. Aí o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Este shloka, iniciado com o vocábulo tataha, tem o objetivo simples de expressar como ambos os lados demonstraram seu entusiasmo quanto à guerra logo após Duryodhana falar. Neste contexto, Panava, Anaka e Gomuka referem-se ao pequeno tambor, à mridanga e a diversos clarins e trombetas, respectivamente. Então, detalhes culturais, né? Aí depois Tata Svetai Hayayukte Mahatis Syandanestital Madhava Pandavaschaiva Divyo Shanko Pradatmatu. Aí está falando agora de Krishna. Madhavaha Pandavaschaiva. Depois, Shri Krishna e Dhananjaya Arjuna, montados numa excelente quadriga puxada por cavalos brancos, soaram seus búzios divinos. Panchajanyam Rishikeshu Devadatam Dhananjaya Paundram Dadmau Mahashankam Bhima Karma Vikodana. Rishikesh, Shri Krishna, tocou seu búzio conhecido como Panchajanya. Eu acho que ele vai contar a história é muito interessante aqui no comentário, a história de como se manifesta esse búzio chamado Panchajanya de Krishna. Dhananjaya, que é um dos nomes de Arjuna, soou seu búzio, o famoso Devadatta.
E Bhima, o realizador de tarefas hercúleas, suou Poundra, seu enorme búzio. Agora, no comentário do nosso Gurudev. Então, nesse caso, quem faz o comentário é Srila Bhaktivedanta Nanai Maharaj e não Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Ele está falando, novamente, falando acho que ele vai contar, se eu não me engano, ele vai contar a história do surgimento do Panchajanya. Após concluir seus estudos no ashram de seu guru, Shri Krishna ofereceu-se para doar-lhe algum Guru Dakshina, presente tradicionalmente ofertado ao mestre nessa ocasião. Como Guru Dakshina, o mestre e sua esposa pediram a Krishna que lhes recuperasse são e salvo o filho que se afogara no oceano. Então, Krishna aí tem mais ou menos 5, 6 anos, ele está estudando no ashram de Sandipani Muni, né? E aí, se você vai lá no 10º canto do Srimad Bhagavatam, você aprende que Sandipani Muni ficou tão satisfeito com o comportamento humilde e servil dos dois irmãos, Krishna e Balaram, que ele ensinou para Krishna e Balaram as 64 artes, né? A descrição das 64 artes é muito engraçada. Eu me lembro, por exemplo, que uma das 64 artes é como você faz para sair voando no céu, puxado por um monte de pombos voadores. Imagina a quantidade de pombos para levar, né? Por exemplo, eu não tanto, mas para levar o Goran Hari, que tem quase 2 metros de altura, não é assim, é uma atividade, né? Então, aí a primeira parte é essa, né? Que Sandipani Muni e sua esposa haviam perdido um filho afogado no oceano. Aí, o que Krishna fez? Tendo indagado de Varuna, a deidade regente do oceano, o paradeiro do filho de seu guru, Shri Krishna descobriu que o menino havia sido engolido por Panchajanya, um asura, um demônio, que morava no fundo do mar. No entanto, após matar Panchajanya e revistar sua barriga, Shri Krishna não o encontrou. Dali, Shri Krishna foi para Mahakalapuri. Conheço essa cidade, hein? A morada dos mortos, de onde resgatou o filho de seu guru para ofertá-lo como Dakshina ao pai. Uma vez que Shri Krishna aceitou como búzio o membro externo, a concha do corpo do Asura Panchajanya, esse mesmo búzio é conhecido como Panchajanya. Então, é uma história muito extraordinariamente mística, né? O que Krishna é capaz de fazer, né? Primeira consideração sobre a história. Krishna, piquirruchinho, com seu irmão, o guru pede para ele algo que, se a gente parar para pensar, é impossível, né? Se a pessoa já morreu, né? Como é que você vai fazer? Se Sandipani Muni tivesse pedido isso para mim, eu ia falar para ele, mas Muni, seu filho se ele já morreu afogado, né? Não tem jeito, né? Mas por que tem jeito para Krishna? Porque Krishna é chamado de Mahakala, né? Ele é o regente do tempo eterno. Então, Krishna, ele pode brincar com o tempo assim, ele pode dar estalo assim, e ele pode resgatar um momento no passado de 125 anos, 9 meses e 3 dias. Né? Ele faz isso assim, né? Num estalo de dedos. Então, essa é uma história muito interessante, né? Aí depois ele continua. Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthiraha Nakula Sahadevascha Sugosha Manipushpaka. Aí aqui nós estamos vendo como que os irmãos tocaram seus respectivos búzios, né? E o Yudhishthira Maharaj
filho de Kunti Devi, tocou o buzo chamado Ananta Vijaya. Olha que nome chique, hein? Nakula soou o buzo Sugosh e Sahadeva o buzo conhecido como Manipushpaka. Ah, ah. E aí continua. Aí, então, nesse momento, nós estamos num trecho de narrativa para situar cada um de nós no ambiente, como se diz, no preâmbulo da guerra, né? Porque daqui a pouco, o que vai acontecer daqui a pouco com a Arjuna? A Arjuna daqui a pouco vai cair em profunda lamentação. Quer ver? Eu vou dar um spoiler para vocês. A Arjuna vai, daqui a pouquinho, ele fala assim, é, Senayor Ubayor Madhye Ratam Stapaya Metyuta. Deixa eu ver se é aqui que. Peraí. Ah, não, é no próximo, no verso. No verso 25, é a primeira vez que Krishna vai falar alguma coisa. Mas vamos por partes, né? No próximo verso, Kasyascha Parameshwasa Shikandi Cha Maharata Jistadjumno Viratascha Satyakischa Parajitaha Drupado Drupadeyascha Sarvashaha Pritivipate Sobhadascha Mahabahu Shankam Dadmu Pritak Pritak. Ó rei da terra, Dhritarashtra, quem está falando? Sanjaya. Aquele grande arqueiro, o rei de Kashi, o Maharati Shikandi, Dhristadyumna, o rei de Virata, o inconquistável Satyaki, o rei Drupada, os filhos de Draupadi e Abhimanyu, o filho de Subhadra, um a um todos eles ressoaram distintamente os seus respectivos búzios. Então, todos eles, no caso aqui, são todos eles, como se diz, do exército dos Pandavas, né? Aí, no comentário, Panchajanya e outros são nomes dos búzios pertencentes a Shri Krishna e diversos guerreiros presentes no campo de batalha. Aparajitaha significa aquele que ninguém é capaz de derrotar, ou quem traz um arco como adorno. Então, quem que é chamado de Aparajita aqui? Aparajita. Aparajita é o inconquistável, Satyaki. Que aí também, acho que mais cedo na leitura a gente viu sobre as características dos guerreiros. Alguns guerreiros, um deles sozinho, consegue enfrentar milhares de guerreiros, né? Tem os Maharatis, os Atiratis, e assim por diante. São várias categorias de guerreiros que, pelo treinamento que eles recebem, pelas características energéticas deles, eles são muito importantes toda vez que acontece uma batalha, né? Sagosho Dhartarashtanam Hridayani Vidarayat Nabhaschapitivinchaiva Tumulo Bhyanunadayam. Reverberando por toda a terra e o céu, o tumultuoso som daqueles búzios abalou os corações dos filhos de Dhritarashtra. Ata Vyavaistitam Dristva Dhartarashtram Kapidvajaha Pravite Shastra Sampate Dhanurudyamya Pandavaha Rishikesham Tada Vakyam Idam Mahipate. Ó rei, após ver os Kauravas, seus 100 filhos, posicionados em disposição militar, Kapidwaja Arjuna ergueu seu arco e preparou-se para lançar suas flechas. Então dirigiu as seguintes palavras
a Shri Rishikesha Krishna. Então, agora, novamente, o nosso Gurudeva vai explicar por que por que Arjuna é chamado de Kapidwaja. É uma história muito bonita também, que é um encontro famoso entre Arjuna e Hanuman, né? Eu vou ler aqui a narrativa dessa história. Kapidwaja. Este nome de Arjuna denota a presença do poderoso macaco Kapi, Hanuman, na bandeira Dwaja de sua quadriga. Arjuna tinha muito orgulho de sua habilidade como arqueiro. Certa vez, munido de seu arco Gandiva, enquanto perambulava ao longo da margem de um rio, Arjuna avistou um macaco idoso. Prestando-lhe reverências, perguntou-lhe: "Quem é o senhor?" O macaco respondeu em tom cortês: "Sou Hanuman, servo de Shri Ram." O Arjuna fez-lhe outra pergunta: "O senhor é o servo do mesmo Ram que, não logrando criar uma ponte de flechas por sobre o oceano, empregou macacos para construir uma ponte de pedras? Foi somente então que seu exército conseguiu atravessar o oceano. Se eu estivesse lá naquela ocasião, teria construído uma ponte de flechas tão forte que todo aquele exército teria atravessado o oceano com facilidade." Muito educado, Hanuman replicou, mas a sua ponte não teria suportado sequer o peso do mais débil macaco do exército de Shri Ram. E disse a Arjuna: "Deixe-me fazer uma ponte de flecha sobre este rio, e em seguida o senhor pode atravessá-la com o fardo mais pesado que puder carregar." Ouvindo aquilo, Hanuman expandiu-se para assumir uma forma imensa e saltar na direção das montanhas dos Himalaias. Regressou com pedras pesadas amarradas a cada pelo de seu corpo. Tão logo pôs um pé sobre a ponte, ela começou a ceder, mas, para sua surpresa, não se quebrou. Arjuna tremeu de medo. Lembrando-se de Shri Krishna, sua deidade adorável, orou: "Ó Senhor, a honra dos Pandavas está em suas mãos." Colocando todo o peso de seus 2 pés sobre aquela ponte, Hanuman espantou-se ao perceber que ela não se rompeu. Se a ponte não se partisse, isso o envergonharia, e muito. Em seu coração, Hanuman lembrou-se de Shri Ramchandra, seu senhor adorável. Naquele instante, o seu olhar voltou-se para a água debaixo da ponte, ao longo da qual viu jorros de sangue. Ligeiro, Hanuman saltou da ponte e espiou por baixo da ponte. "Oh, o que é isto? Meu adorável senhor Shri Ram está usando suas próprias costas como apoio para esta ponte de flechas afiadas." E de imediato caiu aos pés de lótus de Shri Ramachandra. Ao mesmo tempo, Arjuna viu o senhor não como Shri Ram, mas como Shri Krishna. Envergonhados, tanto Hanuman quanto Arjuna prostraram suas cabeças diante de seu senhor adorável, que lhes disse: "Não há diferença entre essas minhas duas formas. Eu, Krishna, sob a forma de Shri Ram, advenho para estabelecer as regras da moralidade e da conduta religiosa apropriada, Maryada. Já sob esta forma de Lila Purushottama Krishna, o Senhor Supremo que desfruta de passatempos transcendentais, sou Akila Rasamita Murti, a personificação do néctar de todas as raças. De hoje em diante, vocês dois, que são ambos meus servos, devem ser amigos." Numa batalha no futuro próximo, o poderoso Hanuman, presente como insígnia na bandeira da quadriga de Arjuna, haverá de protegê-lo sob todos os aspectos. Então, por esse motivo, Hanuman agraciou a bandeira da quadriga de Arjuna na batalha do Mahabharata. Desse modo, Arjuna recebeu o nome Kapidwaja, ou seja, aquele cuja bandeira tem um macaco como insígnia. Então, a gente vai vendo, da mesma forma que a gente percebe lendo Mahabharata, a gente vê assim, que Krishna
ele fala para Arjuna, né? Ele fala algo muito importante para Arjuna. Ele fala, Arjuna, declare audaciosamente. Se você, por exemplo, se Krishna estivesse vivendo no mundo contemporâneo, ele pediria para Arjuna pegar um desses microfones muito poderosos e colocasse vários alto-falantes e dissesse, declare, Arjuna, com toda a audácia, com toda a coragem, que o meu devoto jamais perece, né? Esse é um dos versos lindos da Bhagavad Gita, né? Meu devoto jamais perece. Aí a gente pode perguntar, mas espera aí, vou fazer 70 anos, depois eu vou fazer 80, sabe lá, com que idade esse meu corpo vai perecer? Por que Krishna diz que os meus devotos jamais perecem? Se eu estou cantando Hare Krishna, eu tenho um mestre espiritual, estou tentando seguir os princípios da evolução espiritual, porque Krishna não está falando daquilo que você não é, ele está falando daquilo que você é, né? Ele está falando da sua existência espiritual. Então, assim, pela misericórdia infinita de Krishna, ele vai passar esse primeiro capítulo praticamente todo em silêncio, depois vai ouvir um monte de reclamação de Arjuna, e depois, quando Arjuna estiver preparado, ele vai começar, Krishna vai começar a falar para ele, né? Como é que é? Primeiro, Sankhya Yoga, né? Primeiro Sankhya Yoga, Karma Yoga e assim por diante. Então, Krishna vai detalhar cada aspecto da existência no mundo físico, cada aspecto da existência no mundo metafísico. Ele vai falar dos gunas, de tantas outras características da existência, né? Da existência do que se chama Mahatattva, né? O conglomerado de todos os universos com seus planetas materiais, né? Tudo o que ele quer fazer? Ele quer fazer o que ele pediu para Krishna. Krishna quer fazer o que ele pediu para Arjuna falar. Ele quer provar que vocês, que são Vaishnavas e Vaishnavis, vocês nunca perecem, né? É isso que ele quer provar por intermédio da voz do seu amigo mais querido. Desculpa, hoje se algum de vocês quiser ler, talvez, Radha, Luciano, Gauravani, Mirinha, Gorahari, Anuradha de... Que agora nós estamos indo para um verso muito, muito bacana, né? Que é os versos... São dois versos bem bacanas desse primeiro capítulo, 21, 23 e 24, 25. Alguém quer ler? Segredo no Salão Total? A gente começou às 19h30. Qual livro, Babu? Que livro? A gente está lendo a Srimad Bhagavad Gita com comentários. Você tem esse? Não, esse eu não tenho ainda, Babu. Opa, menino. Já vou buscar daqui mais um pouquinho. Tenhamos juntos. Tá bom. Quanto mais Gitas a gente tiver, melhor, porque a gente tem a Gita com comentário de Srila Bhaktivedanta Maharaj, a Gita de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a Gita com comentário de Srila Bhakti Rakshakshidhara Maharaj. Quais outros, Gora? A gente tem... Gandhi. Mahatma Gandhi, né? Sim. Então, assim, o livro dos livros, né? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita. Me lembro que quando os discípulos de Srila Prabhupada começaram a distribuir a Bhagavad Gita como ele é, o Bhagavad Gita como ele é, eles colocavam, assim, nas primeiras páginas da obra, da Gita, com os comentários de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
eles comentavam, eles colocavam frases de grandes pensadores, né, como Mahatma Gandhi, grandes líderes de todos os tempos. Como é que é o nome do outro? Esqueci o nome. Me lembro de Mahatma Gandhi, mas o Einstein, ele lia direto a Gita, e Mahatma Gandhi tem aquela frase famosa, que ele diz que toda vez que ele estava na Índia tentando movimentar os cidadãos indianos na busca da independência, né? E toda vez que ele enfrentava momentos difíceis, momentos de pesar, ele se refugiava na Gita, e a uma palavra de Krishna, ele diz assim, uma palavra, um verso que Krishna fala, ou outro verso que Krishna fala, já me enchia de novo meu coração de esperança, né? Aldous Huxley, também um grande pensador do mundo, já do mundo contemporâneo, o próprio Einstein, né? Vários grandes, o Carl Gustav Jung, né? O grande psicólogo que criou uma vertente de psicologia, né? Psicologia junguiana, todos eles beberam da fonte da Bhagavad Gita, né? Bem, então eu vou ler mais alguns minutos, tá? Vou ler bem no momento em que Krishna vai falar a primeira frase da Bhagavad Gita, né? Então, tem esse verso aqui. Senayor Ubayor Madhye, Arjuna falando, Ratam Stapaya Mechuta, Javaditam Nirikshaham, Yodu Kaman Avastitam, Kai Maya Saha Yoda, Kai Maya Saha Yoda, Vyam Asmin Rana Samudame, Yotsimanam Avekshaham, Ya Etetra Samagataha, Dartarashtraya Durbude, Yude Priya Sikirshavah. Disse Arjuna, ó Achyuta, Krishna, deixe-me ver todos os heróis aqui presentes, movidos pelo desejo de lutar, e com quem precisarei guerrear nessa batalha colossal. Quero ver os guerreiros aqui reunidos em prol do bem-estar do mal-intencionado filho de Dhritarashtra. Por favor, posicione minha quadriga entre esses dois exércitos. Por isso que ele fala, Senayor, Ubayor Madhye. Senayor, Ubayor Madhye. Ratam é a quadriga. Aí agora Sanjaya diz, Evam yukto rishikesho gudakeshana bharata. Senayor Ubayor Madhye, né? Senayor Ubayor Madhye, né? Então, Krishna dirige as quadrigas para entre os dois exércitos. Stapa itva ratotamam, na quadriga, rata. Bhishma Drona Pramukataha Sarvesham Cha Mahikshitam Uvacha Parta Pachaitam Samavitam Kuruniti. Então, Uvacha, disse ele, Krishna, Parta, ó filho de Prita, Arjuna, Pasya, observe, Etan, estes, Samavitam, reunidos, Kurus, iti, assim. Então, disse Sanjaya, ó Bharata, rei de Tarashtra, ao ser assim solicitado por Gudakesha, Arjuna, na presença de todos os reis e personalidades destacadas como Bhishma e Drona, Rishikesh Krishna conduziu a excelente quadriga até o meio dos dois exércitos. Disse ele então, ó Bharata, eis os Kurus reunidos. Primeiro capítulo, Krishna fala um montão, né? Ó Partha, eis os Kurus reunidos. E aí o comentário aqui é que Rishikesh quer dizer controlador de todos os sentidos. Você pode quebrar a palavra, né? Rishika, Esha. Rishika são os sentidos e Esha, ou Isha, né? O controlador.
Ao receber ordens de Arjuna, Krishna, mesmo sendo Rishikesh, deixou-se controlar pela faculdade da fala do guerreiro. Que coisa maravilhosa, né? O próprio comentador, ele dá uma pausa no que está escrevendo para... Uau, que incrível, né? Krishna, que é o controlador de todos os controladores, que é, né, a fonte de toda a existência, ele se deixa controlar pela faculdade da fala de Arjuna. Aí o que Srila Vishwanath Thakur diz? Só Prema pode controlar Bhagavan. Sem amor divino, né? O nome Gurda-kesh é formado por dois vocábulos, Gurda e Akesh. Gurda tem a ver com Gurda. O que é Gur? Açúcar não refinado e dulcíssimo. Acho que também se chama açúcar candy, né? Isso é Gurda. Assim como o Gurda só manifesta doçura, de modo semelhante, Bhagavan expõe o doce gosto de sua própria afeição. A Kesha refere-se às manifestações do Senhor Supremo que regem as qualidades da natureza, chamadas Guna Avatar. Então, Akisha. Quer ver? Ele vai explicar aqui. Vishnu e Brahma e Mahesh. Então, ele vai... Srila Vishwanath Chakravarti Thakur vai expandir o significado desse radical Akesh, né? Então, ele fala, Akesh tem a ver com Vishnu, Brahma e Mahesh. A indica Vishnu, né? Krishna diz, das vogais do sânscrito, eu sou a letra A, né? Mais para frente, né? Então, A é Krishna, indica Vishnu. Ka, Brahma. E Isha, Mahadeva, Shiva. Como podem essas partes, ou Gunavataras, manifestar sua majestade diante de Arjuna, levando-se em conta que, por Prema, Swayam Bhagavan Shri Krishna, a joia suprema de todos os avataras, obedeceu às suas ordens. Ao invés disso, eles consideram suas vidas exitosas por poderem manifestar a doçura de sua afeição para com Arjuna, o qual é por isso conhecido como Gurda-kesh, o receptáculo do doce afeto dos três Gunavataras. Não vejam, né? Um amigo de Krishna, né? Krishna Sakha, né? Krishna Sakha, um amigo de Krishna. O afeto que Arjuna tem por Krishna move os três regentes de todo o universo, Brahma, Shiva e Vishnu. Na verdade, Bhagavan Mahavishnu, Paravyomanata, o Senhor do céu transcendental, admitiu certa vez a Arjuna: foi apenas o meu desejo de me encontrar com você e Krishna que me fez trazer os filhos do Brahmana para cá. Então, essa é uma história, Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 89. A maneira como Mahavishnu, sentindo saudade de Shri Krishna, que é, né, a avataria, a fonte de todos os avatares, ele faz com que esse Brahmana e a sua esposa percam muitos filhos. Até que Krishna sai na sua... sai com... Como é que é o nome? Como é que é o veículo de Krishna? É o nome do pássaro é Garuda, né? Ele sai montado em Garuda com Arjuna, e aí ele vai visitando todos os planetas do universo, até que ele, não encontrando nos planetas mais próximos aqui do sistema planetário intermediário, ele vai parar lá na morada de Mahavishnu. E aí ele entende, né? Krishna e Arjuna se olham assim, muito alegres, porque eles descobrem, sim, o que o próprio Krishna, como Mahavishnu, faz para ter o darshan de Krishna.
né? Aí Gurudeva continua explicando, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur continua explicando. Gurdaka também quer dizer sono. Quem é capaz de controlar o sono chama-se Gurdakesha. Não é de surpreender que o mesmo Arjuna, cujo prema é capaz de controlar até mesmo Shri Krishna, o controlador de Maya, conquiste apenas uma função ordinária de Maya chamada sono. Aí está o sentido oculto de Gurdakesha. Bhishma Drona Pramukhata significa diante de Bhishma e Drona. E Sarvesham Mahikshitam, diante de todos os demais reis também. Então, todos eles estão assistindo esse movimento que existe, né? Antes de começar a guerra de Kurukshetra, esse movimento afetivo que existe entre Krishna e Arjuna, né? Já são 8h25. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Que agora vamos passar para o momento do desequilíbrio de Arjuna, né? Vamos dizer assim. O desequilíbrio de Arjuna vai até o fim do capítulo agora. O que você acha, Anuradha? E está aqui no capítulo 26. O que eu acho? É porque, assim, do capítulo 26 até o final desse, do verso 26 até o final do capítulo 1, a gente vai ler aqueles versos famosos em que Arjuna, ele apresenta argumentos contrários à realização da guerra de Kurukshetra para Krishna. Né? Começa a lamentação, né? Ele liga o botão da lamentação. E Krishna fica ouvindo. Você está perguntando, mas em que sentido? Se para nessa etapa e começa a etapa seguinte no próximo? Porque são quase 8h30. Muda o humor também. Muda o humor, vai ficar todo mundo ansioso com a Arjuna, né? Então... eu acho que pode terminar. Todo mundo vai ter que, no próximo encontro, todo mundo vai ter que trazer o lencinho para o encontro. Porque a Arjuna vai chorar, né? Então a gente para hoje, eu vou marcar aqui direitinho. Algum comentário? Goran Hari Prabhu? Eu me interessei por essa Gita aí, porque parece que está bem mais parece explicado. Você depois de ter contado a luz. Oi? Desculpa. Você interessou, né? Você faz aniversário com... Essa Gita é bem suculenta. É bem suculenta, justamente, Prabhu. Você faz aniversário quando? Eu, Prabhu? Aham. Eu sou do dia 31 de março. Isso, eu ofereci para te dar a Gita de presente, esse ano não posso mais. Não dá mais. Não, pode deixar que eu vou buscar, Prabhu, mano. Pode deixar, Prabhu. Tá. Eu vou encomendar isso ainda. Você sabe para quem que você pode ligar quando você quiser comprar, né? Com essa pessoa, né? Sim, claro, com certeza. Então, o Senhor do Tempo. O Senhor do Tempo, E assim, claro que eu também gostaria de aproveitar, o Goran Hari Prabhu, ele faz um encontro de estudo da Gita já desde que o Luciano tinha 15 anos de idade, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Há muitos anos já. É uma dedicação, assim, formidável, né? Assim, admirável. Então, se vocês tiverem oportunidade, quiserem participar também, a gente se encontra... Que hora mesmo? Religiosamente, todos os domingos às 18h30. 18h30.
o sol se pôs já, né? Já está meio escurinho na rua, mas aí, de repente, o Gordon Hari abre o programa e a gente tem umas trocas bem interessantes. A Neirinha participa. A Neirinha hoje está participando 2 vezes. Tem 2 Neirinhas aqui. Quem mais que participa? Não me lembro se a Goravani, você participa também no domingo, não sei se a Goravani pode. Mas, ó, assim, eu assisto sempre a gravação. É muito divertido, né? Então, assim, Gora, você não quer encerrar falando alguma coisa pra gente? Quero agradecer. Você está muito caladinho hoje. Não, é que nossa, eu tô chegando de uma maratona, bro. Mas cansado, é né? Tá bom, então. Obrigado, Goro. Então, agradeço a vocês. A gente pode me despedir de vocês. Eu reparei que vocês estão meio cansadinhos hoje, ninguém quis ler, mas a gente está sempre, se for pela graça de Guru e Goranga, a gente está sempre se encontrando sexta-feira às 19h30. Tá bom? Ok, Anurada Ji? Sim, até breve. Obrigado. Radhe. Obrigado, Luciano, por participar, viu? Luciano, tem uma peça importante desse. Hare Krishna, Radhe. Até a próxima. Gratidão. Radhe. Cadê?